Bom dia, gente. Então vamos fazer essa revisão, certo? Esse simuladozinho aí para a prova de vocês. Vocês estudem por esse simulado, né? Assista mais de uma vez, ok? Para a gente aí garantir uma notinha boa da gente na nossa avaliação do terceiro bimestre. Então vamos lá. Bem, nessa primeira questão, vamos analisar o texto, né? E depois as alternativas. Lembrando que o que eu quero de vocês aqui é começar a aprender a separar o texto, né, da pergunta, né, o texto informativo da pergunta, certo? Nós vamos praticar isso nessa avaliação do terceiro bimestre. Então veja, a América do Sul compreende 12 países: Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname, e um departamento francês ultramarino. Bem, eu já fiz um comentário sobre essa questão de ser um departamento francês ultramarino, né? Ou seja, é algo que é posse, né, da França, longe do seu território. É um território dela, porém não dentro, né, da Europa, mas fora. Daí o que ele diz ultramarino, ou seja, em outros mares. Quem é a Guiana Francesa. Pronto, então aqui você observa que é um fragmentozinho de texto, né? E aí eu quero que você separe mesmo ele para ficar apenas com a pergunta diante de você. Ok? Então o que você vai fazer aqui? Simplesinho como eu ensinei. Você vai separar, ó, o texto informativo. Pode fazer isso na prova, tá bom? E riscar ela assim, ó. Então aqui a gente tem o texto informativo e a pergunta, ela vai aparecer aqui, ó. Identifique entre as alternativas qual o traço importante na América do Sul. Então, o traço importante na América do Sul, existe um traço, né? Existe uma marca, né? Aqui eu posso dizer que existe uma marca, uma característica, que seja, é algo que está marcado ali, né, da América do Sul, ok? Então, você aí consegue, tá vendo, visualizar perfeitamente qual é a pergunta. Porque muitas vezes o texto da prova é muito grande ou tem muitos textos, né? E aí, como você vai fazendo um, vai lendo o outro, vai lendo, a tendência é você cansar, ficar cansado e se perder, ficar completamente perdido na avaliação, né? Porque está cansado, perde a atenção. E a gente não pode perder a atenção. Terminou uma questão, respira, vai para outra. Então vamos lá, vamos analisar aqui. Aí diz na letra 1, dos traços de grande relevância, né? Relevância quer dizer o quê? Importância. É o desequilíbrio na distribuição da população. Pronto, então aqui a gente já encontrou de cara, fechando aqui a alternativa, não é mesmo? Que é a letra A, né? Porque isso fica claro quando você assistindo a outra, né, a videoaula que eu fiz, trazendo os textos, você observa que, por conta da forma como foi colonizada a América, né, então há uma diferença na distribuição da população, né? Tem lugares que o seu espaço é grande, né, porém o quantitativo de pessoas, a quantidade de pessoas é pequena. E tem lugar que ele é pequeno, portanto, ele é muito que povoado. Tem aquela ideia, né, de populoso, povoado. Populoso, ou seja, o lugar que tem população, né? E povoado, aí já é a questão da densidade demográfica, porque vai ser de acordo com você ter um espaço, né? Aí por quilômetro quadrado,
o quantitativo de pessoas, né? Então aí você tem um lugar grande e tem pouca gente, comparado ao espaço, que poderia ter mais pessoas, né? No entanto, tem lugares que é pequeno, porém o quantitativo de gente é grande, né? É grande, né? Por quilômetros quadrados se dividir. Isso muitas vezes decorre da questão do processo de urbanização, né? Que ele atrai, né, as pessoas para um determinado lugar, à procura de uma melhora de vida, de emprego, né? De uma sobrevivência. Na letra B, vamos analisar. Não há diferença entre os países. Mentira, né? Porque aí como é que pode todo país ter um quantitativo igual? Não é. Na letra C ele diz: o quadro da população se encontra por hora equilibrado. Não é equilibrado, né? Porque há lugares que o quantitativo de pessoas, né, que é a quantidade de pessoas que nascem, né, é uma, e que morrem é outra, né? Tem lugar que morre muita gente, tem lugar que nasce muita gente, e tem lugar que morre e nasce muita gente, né? Por conta da condição de vida, na situação. Então aqui está errado. Na letra D, a distribuição equilibrada é um dos traços de grande visibilidade na América do Sul. Equilibrada, não é equilibrada, né? A gente já viu as duas aí canceladas. Então só nos resta marcar a letra A, beleza? Vamos então analisar aqui essa segunda questãozinha aqui, que ficou até marcada aqui errado com a letra A. Mas veja, analise o texto abaixo e a imagem com muita atenção, certo? Então, ele está pedindo, veja, ele já começa com uma pergunta, já foi diferente, né? Você tem que ver aqui o enunciado, já foi direto e pede para você analisar. Duas coisas devem ser analisadas, a figura e o texto. Então, analise o texto abaixo e a imagem com muita atenção. Agora responda, marcando a alternativa que apresenta a definição correta para o processo de urbanização. Então a gente vai trabalhar com o quê? Vai falar sobre o processo de urbanização. Então vamos analisar o texto. Em muitos países sul-americanos, observa-se um fenômeno de grande concentração populacional nas áreas metropolitanas de suas principais cidades. Algumas delas abrigam grande parte da população nacional, como é o caso de Montevidéu. Quer dizer, veja, aparece uma palavra aqui que a gente lembra, né, lá quando a gente estuda sobre colonização, aquela condição metrópole, né, metropolitana, né? Ou seja, a metrópole, né, é aquela que domina a colônia, ou seja, os bairros, aqui nesse caso, ou seja, os bairros, né, eles estão que sobre uma dependência da metrópole, né? Ela, no caso, fica no centro e os bairros circulam aí na sua órbita, né, dependendo dela, né, da metrópole. Por isso que diz, algumas delas abrigam grande parte da população nacional. Aquilo que eu falei. Por quê? Porque as pessoas vão à procura, né, da sua sobrevivência. Procura de um trabalho, fazer uma faculdade, né, ou seja, aquilo que atende às suas necessidades, né, um hospital mais perto. Então vai buscar, no caso, a cidade, que é o espaço já urbanizado, transformado, né? Ele não tem mais aquela característica do campo, né, mais urbanizado. Apesar de que a gente sabe que hoje, né, esse pensamento tem que ser bem avaliado, porque existe lugares aí, né, que no interior, né, que eles já perderam, né, esse aspecto de campo. Ele tem até mesmo muito mais recurso do que a própria cidade, né? Porque a cidade hoje ela está sufocada, né? Ela está sufocada porque existe o quê? Uma concentração enorme de gente. E aí as pessoas começam então agora a sair. O movimento é o contrário, saindo, né,
da cidade para o campo. Neste caso aqui, vamos analisar, né? Olhamos aqui a imagem, né? E vejo um homem, né, que está numa situação, né? Analise a roupa dele, o sapato furado, né? A bolsa bem velhinha, rasgada, paletó todo, né, todo sujo, rasgadinho, velho, um aspecto de alguém que, ó, barbudo, né? É uma pessoa que não tem tempo nem de tirar a própria barba. Então, e observando ali o detalhe na placa, vejo que existe a palavra cidade, né? E a seta indicando a cidade. Então, como que ele sai, né, em busca aí, né, da cidade como solução para ele sair dessa condição, né? Então, isso é um dos efeitos do processo da urbanização, porque leva, né, as pessoas a acreditarem que possam mudar de vida, né? Melhorar a sua vida, as suas condições. Então vamos lá para a alternativa. Letra A. O campo passa a possuir características urbanas, né? Processo pelo qual a diminuição da população humana em relação do campo. Letra C. É a saída da cidade para o campo. E letra D. Êxodo rural e diminuição da população urbana. E agora, qual seria a alternativa? Então, aí, né, letra A, o campo passa a possuir características urbanas, né? Ou seja, vai ser urbanizado e vai se transformar então o quê? Em cidade. E aí existe uma saída, não é mesmo? No terceiro, rica em recursos naturais, a América do Sul é grande produtora de petróleo e gás natural. No Brasil e na Venezuela, parte das reservas de petróleo está localizada em áreas marítimas. O território sul-americano também abriga importantes reservas de minerais, destacando-se o cobre no Chile, maior produtor mundial. Vejam, mesma coisa que eu quero que vocês façam, separar o texto informativo, certo? E identificar aonde está a pergunta, né? Então aqui, ó, vamos separar a pergunta agora. É outra coisa que você pode fazer. Se separa aqui, ó. Ok? Só a pergunta. Por que, professor? Porque pode ser que eu peça o incorreto, né? E aí você está acostumado a marcar correto e pode perder uma questão por esse detalhe. Então, ó, com base no texto, marque a alternativa que apresenta os recursos minerais e energéticos. Uma observação. Eu peço que você aqui, ó, recursos minerais e recursos energéticos. Ok? Ó. Recursos minerais e energéticos. Então eu tenho que analisar as alternativas. Vamos lá, letra A. Gás natural, né? É um mineral? Né? Hidrelétrica é um recurso energético? Sim, mas não tem nenhum mineral aí, então não pode ser letra A. Na letra B só tem a prata, que é um recurso mineral. Na letra C eu tenho a prata, que é minério, e tenho o níquel, que é minério. Mas onde está, né, o energético? Na letra D você tem a hidrelétrica, que é energético. Encontramos ela, está aqui, energético. Hidrelétrica, energético. E nós temos a prata, que é o quê? O mineral. Pronto. Então a alternativa aqui
Letra D. Tranquilão essa questão, não é mesmo? Só prestar atenção. Vamos lá. Na quarta questão, veja lá. Eu até separei aqui, ó, um texto, né? Mas olha lá, muitos países têm buscado fontes renováveis de energia, né? Ou seja, renovável, ela pode ser aproveitada. É renovável por quê, professor? Porque ela pode ser aproveitada, né? Por gerarem baixos índices de poluição, né? Então nós temos o quê? A energia solar, a eólica, que é o vento, a biomassa, que é material orgânico, né? Material resto daquilo que tinha vida, né? Como uma planta, animais, etc. A geotérmica, ou seja, o calor da terra, né? O calor do interior da terra. A hidrelétrica, né? Vai se utilizar aí da água, na força da água, que vai gerar lá uma energia. Então, veja só, aí aqui parou o texto informativo, ponto, parou o texto. Começa o que agora? Começa então aqui, né? Começa então aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Ele sobe e eu não vou conseguir marcar. Bom, mas vamos lá então. Aqui, eu peço, deixei em negrito, tá vendo? Eu deixei aqui em negrito, aonde eu peço aqui. Né? A incorreta, né? Tô pedindo a incorreta. Em relação, então, com base no fragmento de texto apresentado, assinale a alternativa incorreta em relação à principal característica das fontes renováveis. Eu quero a incorreta em relação à principal característica das fontes renováveis. Certo? Então, a característica principal dela, a gente tem que saber qual é a característica principal dela, né? Por quê? Quais são? Aqui, ó, por gerarem baixos índices de poluição, né? Isso é a característica dela, né? Além dela ser econômica, né? Ela gera baixos índices de poluição. Então eu quero o incorreto, né? Se é o incorreto, vai mostrar o contrário, né? Então vamos lá. As fontes de energias renováveis são muito lucrativas, beleza, perfeito. Além de gerar vários impactos ambientais. Então, de cara, a letra A, não é mesmo? Porque se ela fala aqui, baixos índices de poluição e aqui gera vários impactos ambientais, né? Então, na letra A é a alternativa errada, né? Porque foi de contra a principal característica das fontes renováveis. Na letra B, as fontes de energia renováveis, por serem renováveis, trazem benefícios lucrativos e ambientais. Perfeito, está correto, então não vou marcar. Letra C, as fontes renováveis são limpas, trazem benefícios para o meio ambiente, além de que o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. Tranquilão, né? Está correto, eu não vou marcar. Por quê? Porque ele pede aquilo que seja contrário à característica das fontes renováveis, né? E aí é o incorreto. Na letra D diz, a Argentina também tem investido no biodiesel, que é considerado energia de biomassa. Tranquilão, né? Correto, mas eu não posso marcar, porque ele pede a incorreta, e a incorreta é a letra A. E é incorreta porque vai de contra, né, as características principais das fontes renováveis. Vamos para a quinta questão. Quinta questão, vamos lá.
A partir do final da década de 1960, o Brasil passou a promover contatos bilaterais com países vizinhos, com o objetivo de expandir o comércio e a cooperação. Só informação, né? Nesse contexto, né? Qual é o contexto? Que a partir do final da década de 1960, o Brasil passou a promover contatos bilaterais com países vizinhos, né? Ou seja, o contato com outros países. Neste contexto, destaca-se a elaboração de uma série de projetos e obras de infraestruturas em parceria com Bolívia, Paraguai e Uruguai, com o intuito de atrair esses países para a órbita de influência do Brasil. Então, eles ficaram em torno do Brasil, sofrendo a sua influência. Essa é a proposta que o Brasil teve, ou seja, de atrair para eles esses três países aí, né? Com o objetivo de quê? Essa é a questão. Qual era o objetivo, né? Aí diz a pergunta aqui: marca a alternativa que apresenta um dos interesses do Brasil nesse processo. Na letra A diz: devido à concorrência com outros países da América do Sul, o Brasil não incentivou o intercâmbio cultural. Já está errado, né? Porque ele diz que se ele procura o contato, se ele procura atrair, onde é a questão aqui? Se ele procura ter o contato, se ele procurou atrair, né, outros países para sua órbita, ou seja, para que eles fiquem girando em torno dele, né? Ele passa a ser o centro e os países passam a ficar em volta dele, em torno dele, numa dependência econômica, né? Claro que qual era o objetivo aqui? Ele vai primeiro avaliar, perceber qual a necessidade daquele país, ele oferece então o recurso, né? E aí há uma troca, né? Ou seja, daquilo que eu preciso, daquilo que você precisa, né? Então ele atraiu os países a ele para ele ficar no centro. Na letra B diz: um dos principais propósitos do Brasil nessa cooperação com Uruguai, Paraguai e Bolívia seria fortalecer a economia. Tá aí, ó, perfeito, letra B, né? Letra C, como o Brasil é considerado um país democrático, propôs gerar benefícios sociais e não políticos. Errado, não é mesmo? Letra D, um dos acordos firmados pelo Brasil foi o do fornecimento de gás natural para a Bolívia em 1974. Ou seja, ele quer saber aí o objetivo, qual é, né? Qual é? Marca alternativa que apresenta um do interesse do Brasil nesse processo. O interesse é justamente que é fortalecer a economia. Vamos então para a sexta questão. Aqui na sexta questão, então aqui, ó, analise as alternativas e marque aquela que apresenta a América Central em sub-regiões de acordo com o texto ao lado. Então veja, você aí tem que ler o textozinho ao lado. A América Central é uma faixa de terra que liga as Américas do Norte e do Sul, banhada pelo Oceano Pacífico e Atlântico. Uma outra parte localiza-se no Mar do Caribe ou Mar das Antilhas e um conjunto de ilhas. Então volta lá devagarzinho. A América Central, então imagina a América Central. Lembra lá que eu falei para vocês que a América Central tem aquela parte, né, que é uma parte istmica, ou seja, é a parte continente, né, que liga um continente a outro, aquela faixa de terra enorme, né, a América Central, que liga a América do Norte e a América do Sul. Tranquilo, né? Eu falei também que as ilhas, né, que estão ali próximos a esse istmo,
né, que é uma parte que a gente considera parte continental também, as ilhas, né, que é chamada então de insular, parte insular, também faz parte aí da América Central, ok? Então vamos analisar a alternativa. Letra A, istmica e insular. Tá aí a resposta, letra A. As demais fugiram disso, né? Questão 7. De maneira geral, a composição étnica da população da América Central continental é resultante do contato com os espanhóis. Tranquilo, né? Beleza. Isso ocorreu devido ao processo de dominação caracterizado por colonização. Tranquilo também. A metrópole, olha lá, tá vendo a palavra metrópole aqui, né? Dá uma ideia de quê? De que algum lugar está submisso a ele, e esse lugar se chama colônia, né? Então a metrópole, por sua vez, impondo o seu domínio sobre a colônia, olha aí, restringia a produção e a extração de matéria-prima na mesma, né? Então a metrópole proibia, né, a produção e a extração de matéria-prima, né, na mesma, né? Só poderia, no caso, fornecer a ela. Era chamado pacto colonial, né? A colônia só poderia enviar produtos, matéria-prima, para a sua metrópole. Não podia entrar em contato com mais ninguém para fazer venda ou produção, né, manufaturas ali na colônia. Então, um pacto era firmado entre as partes. Colônia deveria enriquecer a metrópole. Olha aí. Assim ficou sendo chamado de pacto colonial. Tá, aí está tudo no texto. Você separando esse texto, né, você depois vai aparecer a parte da pergunta. Nesse contato se fez necessário a ocupação da colônia por vários grupos que ao longo do tempo foram se misturando e se deu assim a formação de uma nova população resultante desse contato. Então tá aí o texto já separado para você, e abaixo desse texto, né, existe então a pergunta. O que é que ele vai querer? Tá aí em negrito, ó. Analise o texto e marque a alternativa que apresenta a resposta correta no que diz respeito ao contato entre as raças no continente da América Central. Então, a mistura das raças deu em quê? Né? A essa mistura a gente chama de miscigenação, né? Então, vamos ver lá. Letra A. A miscigenação foi um processo pelo qual podemos considerar como as misturas de raças. Letra B. De povos vindos de todos os lugares. Letra C. Do processo de colonização iniciado pelos portugueses. Letra D. Dos portugueses e franceses que colonizaram a América Central. Então, letra D já está errado, né? Porque a América Central colonizada pelos espanhóis. Na letra C, do processo de colonização iniciado pelos portugueses. Não foi iniciado pelos espanhóis. Então, errado D e errado C. Vamos para a letra B. De povos vindo de todos os lugares. De todos os lugares não, né? Então, já matou aí. Letra A é a resposta. A miscigenação, ou seja, a mistura das raças. Miscigenação quer dizer a mistura das raças, né? Foi um processo, sim, pelo qual podemos considerar como as misturas de raças. Tranquilão, verdade, isso aí, ok? E como ele pede a correta, aí a resposta correta, né, a gente vai marcar a letra A. Na questão 8 diz, como podemos definir o sistema na qual apropria-se de grandes latifúndios, monocultura, mão de obra escrava e exportação? Marca a alternativa correta. Ora, isso é característica de quê? Do plantation, né? O plantation, que era essa forma, esse modelo de economia, né? Ele estava baseado em quê? Em grandes latifúndios. O que é grande latifúndio? Quantidade de terra grande. Monocultura, uma cultura, ou seja, o plantio, a produção de algo, de uma coisa. Mão de obra escrava, né? Porque era utilizado mesmo a mão de obra escrava, né? E a exportação, porque tudo aquilo que era produzido deveria ser levado para onde? Para a metrópole. Exportação. Direto para a metrópole. Ok? Então vamos lá. Letra A. O sistema conhecido como atividade latifundiária. Errado. O agronegócio, nada a ver, né?
que agro, né, já mistura tudo aqui, já vai misturar. O agronegócio seria o que você teria mais de uma, né, mais de uma atividade econômica, né, e não uma monocultura, né. Por exemplo, você teria a criação de gado, plantio, né, agricultura, o agronegócio, né. E aí não caracteriza a monocultura, não é isso. Monocultura é uma cultura só. Letra C. O plantation é a definição utilizada para a apropriação de latifúndio, monocultura, escravos e uma economia de exportação. Perfeito, né? Letra D está errada também. Então a resposta é a letra C. No período da colonização não houve nenhum processo de grande latifúndio. Errado, né? Saíram acabando com o pau-brasil, né? Depois utilizam toda essa área, né? Acabaram com o pau-brasil, acabaram com a Mata Atlântica, não é mesmo? Então aí a gente pouco vê aí algum resquício, né, de Mata Atlântica, né? Mas vamos lá. Vamos para a questão 9. Nas últimas décadas, o Brasil tem ampliado sua importância no cenário internacional e tem sido considerada uma potência econômica regional. Tranquilo até aí, né? Isso se deve a quê? Olha a pergunta, né? Marque a alternativa correta, presta atenção. Separa o texto de formativo e depois visualiza apenas a pergunta. Vamos lá. Nas últimas décadas, o Brasil tem ampliado sua importância no cenário internacional, ou seja, lá fora, em outros países, e tem sido considerado uma potência econômica regional. Ponto. Isso se deve a quê? Ou seja, o que leva o Brasil a ser considerado, né, uma potência econômica regional e o que levou ele a essa importância no cenário internacional. É isso que a gente vai avaliar. E ele pede para marcar, o professor pede para você marcar a alternativa correta. Letra A sua participação no cenário econômico mundial. Né? Letra B, devido às suas riquezas minerais, o Brasil passa a representar o quadro de maior produtor. Letra C, devido ao petróleo brasileiro, a representação do Brasil tem destaque nos países do Oriente Médio. Letra D, a porta da representação do Brasil no cenário mundial se deve tão somente ao seu multiculturalismo? Não, né? Ele já limitou aqui, né? Vamos ver aí, letra C. Devido ao petróleo brasileiro, a representação do Brasil tem destaque nos países do Oriente Médio. Não, né? O Oriente Médio é que é o grande produtor mesmo, né? De petróleo, né? Então aqui é eliminado letra C, é eliminado letra D. Na letra B ele diz, devido às riquezas minerais, o Brasil passa a representar o quadro de maior produtor. Não, né? Então letra A sua participação no cenário econômico mundial. Isso sim, né, leva então o Brasil a ter uma certa credibilidade. Bom, letra 10, ou questão 10. Indique a alternativa que apresenta o principal papel da ONU no cenário mundial. A ONU, né, que é conhecida como Organização, né, das Nações Unidas, né, ou seja, as nações, os países que se unem, precisavam de uma representação para ficarem organizadas. Ou seja, esse grupo, né, vai lutar pelo quê? Pela pacificação, né, dos conflitos, né? Evitar conflitos o máximo, né? Então ela vai se meter ali, vai fazer negociação, ela vai ficar no meio de uma situação de conflito para que não haja outras guerras. Esse é o papel da ONU, né? Pacificar, né? Ser responsável para gerar a paz, a tranquilidade. Ultimamente não está conseguindo muito não, né? Porque as grandes potências aí, né, desrespeitam esses acordos, né, da ONU. Então vamos ver aqui na letra A. Um dos principais papéis da Organização das Nações Unidas é a pacificação, né, para evitar conflito entre nações. Então, um dos principais papéis, né, já está errado aqui, um dos principais papéis da Organização das Nações Unidas é a pacificação para evitar conflito entre as nações.
É isso aí, resposta letra A. Mas vamos analisar a letra B. A ONU tem como principal proposta organizar as defesas militares. Não, né? Letra C. A administração da ONU tem como principal objetivo manter a economia mundial favorável para todas as potências. Assim, sem se manter em assuntos de conflitos, garantem a estabilidade econômica mundial. Errado, né? Letra D. Uma das grandes intervenções da ONU está em um certo monopólio que garante aos países subdesenvolvidos a garantia de seus direitos, né? Nada a ver, né? Então, risca essas alternativas, B, C e D. Resposta à letra A, que o papel dela mesmo é a pacificação. Ok, gente, a gente fica por aqui. Dá uma estudada, assista esse vídeo mais de uma vez, tá bom? E vamos atrás aí, tá bom? Da nossa avaliação. Muita atenção na leitura dos textos, separa o que é texto, o que é pergunta, ok?